Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Coelho e esse é o canal Histórias de Músicas. Hoje eu trago para vocês a música Bonzo Goes to Bitburg, da banda americana de punk rock Ramones. Essa música foi originalmente lançada em 1985 no formato de um single. E em 1986 ela foi incluída a faixa foi incluída no disco Animal. Bem, mas o que traz de interessante é a letra dessa música? É o que eu vou falar um pouquinho hoje. A letra, né, o título Bonzo Goes to Bitburg, que é Bonzo vai a Bitburg, né, já traz um significado. Bonzo era o nome de um macaco que fazia parte de uma comédia, né, ele contracenava com o ator Ronald Reagan em uma comédia no início dos anos 50, mais especificamente de 1951. Depois houve outros filmes com, né, o Bonzo, né, com o macaco, mas ficou muito ligada essa imagem, né, do presidente Ronald Reagan, que até então era só um ator, não era o presidente dos Estados Unidos ainda, no início dos anos 50, com o macaco de nome Bonzo. E vai a Bitburg. Bitburg é o nome de uma cidade alemã, mais especificamente, né, onde havia um cemitério onde estavam enterrados mortos do exército nazista da Segunda Guerra Mundial. Bem, mas o que isso tem a ver, né? Então, a letra foi uma crítica feita pelo Joey Ramone. Ele não escreveu a letra sozinho, na verdade. Posteriormente, né, ele contou ali com a ajuda do Didi Ramone para escrever a letra. Então, inclusive, isso é colocado na biografia do Joey Ramone, Eu Dormi com Joey Ramone, escrita pelo irmão dele, pelo Mickey Leite, que é esse livro aqui. Muito, muito interessante essa biografia do Joey Ramone. E estava guardando aqui. Nessa música, o Joey Ramone estava em casa, estava assistindo televisão, e em um momento apareceu o então presidente Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos entre 1980 e 1988, colocando uma coroa de flores nos túmulos lá dos soldados nazistas. Mas por que isso trouxe tanta estranheza? Isso fazia parte de uma política norte-americana, muito comum nos anos 90, e foi uma tendência dos anos 90, e que o Ronald Reagan foi um dos defensores de um modelo em que, né, associava a direita política com a liberdade de mercado, né, que seria um liberalismo econômico, que foi posteriormente chamado de neoliberalismo, e com o conservadorismo. Então, uniu essas três coisas, né? E essa era a linha política do Ronald Reagan nos anos 90. Então, né, para as linhas progressistas, enfim, né, mais ligadas à esquerda, isso trouxe um grande desconforto. E o Ronald Reagan, ele era muito polêmico, né, em suas atitudes, seus discursos. E o que aconteceu? Em 1985, ele foi até a Alemanha, do então primeiro-ministro Helmut Kohl, e visitou um cemitério onde existiam cerca de 2.000 soldados nazistas, e se não me engano 49 pertencentes a Waffen, né, que era um braço da SS nazista, que, como a história conta, cometeram diversas atrocidades, né, contra judeus, contra, enfim, ciganos, né, enfim, né, com aquela política racista do Hitler, de eugenista, de produzir ali uma raça pura, que só na cabeça dele isso fazia sentido. Então, estavam enterrados ali pessoas do alto escalão do nazismo. E o Ronald Reagan, de uma certa forma, relativizou isso. Então, né, o Joey Ramone, né, que foi que inicialmente começou a escrever a letra, de origem judaica, e não só ele, mas toda a comunidade judaica dos Estados Unidos foi contra essa visita, porque justamente, né, morreram milhares de judeus nos campos de concentração nazistas. E o Ronald Reagan ir até lá e fazer uma homenagem
para, né, quem eram os executores dessa barbárie, né, que foi o nazismo, acabou sendo uma afronta a toda a memória da Segunda Guerra, a memória histórica, né, do extermínio dos judeus. Não só dos judeus, mas de outras minorias também, pelos nazistas. Então, de alguma forma, isso foi uma forma de você falsear a história, o negacionismo histórico. Na medida que você relativiza algo tão sério como foi o Holocausto, você lança a semente para a negação daquilo, né, colocando que, não, né, do outro lado, né, existiam apenas homens também que estavam no estresse de combate, luta, mas assim, na verdade existe toda uma lógica mais complexa, toda uma mentalidade, uma doutrinação que o nazismo implantou ali. Então, os Estados Unidos, que sempre foi o defensor do mundo livre, da liberdade, né, um presidente ir até lá e fazer uma homenagem com esse teor trouxe todo um desconforto. E, né, a letra ela é considerada uma das mais sombrias dos Ramones. Eu, particularmente, depois de Pet Sematary, minha música preferida da banda, tanto pelo teor político, a crítica que ele traz na sua letra, a política externa do Ronald Reagan, né, que ele tomando café lá, como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma visita de praxe, sem entender todo o clima envolvido, né, naquele cenário. Então, tanto desconforto que trouxe ali, né, no seu país e, enfim, a imagem dos Estados Unidos que estava sendo colocada ali, de um presidente que, né, teoricamente estava trazendo um negacionismo a uma memória muito viva ainda. Existiam muitas pessoas sobreviventes do Holocausto ainda vivos em 85. Então, imagine a comoção que isso trouxe e toda a polêmica, né? E a letra, né, muito conhecido pelo refrão, My brain's hanging upside down, né? Meu cérebro está subindo e descendo, está, né, de cabeça para baixo. Então, isso mostra o que, né? Todo o estranhamento, toda a aversão que o Joe Ramone sentiu com aquela situação, e que é muito interessante, porque por mais que a maioria das letras dos Ramones, né, as mais originais, tenham sido escritas pelo Didi Ramone, essa letra do Joey, né, ela trouxe essa esfera de seriedade para a banda, né, de você colocar ali uma música com um contexto político que promove uma reflexão a respeito dos valores norte-americanos, o que o presidente Ronald Reagan estava valorizando, né, com o seu governo, quais eram os reflexos de uma política de direita, conservadora, né, como que isso estava, na verdade, né, contrastando com uma teórica liberdade econômica, em que se defendia um Estado mínimo na economia, que não intervisse na economia, mas, por outro lado, no sentido político, tinha todo um controle e toda uma lógica militarista, enfim, e que acabava trazendo essas proximidades, né, porque não existia apenas, né, nesse período de tempo, né, esse tipo de pensamento político não era exclusivo dos Estados Unidos. Então nós tínhamos a Inglaterra da Margaret Thatcher, do final dos anos 70, dos anos 80, né, a própria Alemanha do Helmut Kohl. Então a esfera econômica de um livre mercado, de um liberalismo no sentido econômico, né, provocou uma aproximação entre essas nações, em que, do ponto de vista da memória histórica, se relativizou e se negativou, justamente para melhorar as relações internacionais entre os países, para que pudesse haver um livre comércio, ou aumentar o comércio. Então, a lógica econômica se sobrepôs à memória histórica e política, em que Estados Unidos e Alemanha,
né, travaram um confronto muito violento na Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos, né, junto com os aliados, acabou sendo vitorioso, né, pelo lado do Ocidente, pelo lado do Oriente, a União Soviética, mas que, né, todo aquele contexto de Guerra Fria que já estava se encerrando, estava, né, diminuindo a bipolaridade, né, do mundo, mas dando lugar para uma vitória do capitalismo acima, né, a doutrina econômica liberal acima das outras doutrinas políticas associadas à direita e ao conservadorismo. Então, quando nós analisamos a letra de Bonzo Goes to Bitburg, mais do que uma letra de uma banda de punk rock, uma música muito boa, ela nos revela esse momento histórico de uma sensibilidade de um mundo em transformação, da passagem da bipolaridade para um pensamento neoliberal, um pensamento que já estava aflorado, em que os países diminuíam as suas fronteiras e suas rixas históricas, ou até essas questões que são muito sérias, como, né, o que foi o nazismo, e o que ele representou, e o que ele foi feito, né, em nome de uma suposta raça pura, mas que toda essa memória se converteu ali num ato do Ronald Reagan de colocar uma coroa de flores, justamente para criar ali um ambiente político favorável para as relações internacionais entre os países. Isso o Joey Ramone ele fala na letra, muito bem acentuado. Então é uma música que também nos remete a um momento histórico muito específico, né, dá para escrever muita coisa sobre esse período e sobre o que a música aborda. Bem, pessoal, essa foi minha contribuição de hoje com histórias de músicas, né, trazendo para vocês um pouco de Bonzo Goes to Bitburg e toda a esfera envolvida na música. Eu espero que tenham gostado, porque a música ela tem uma ligação com a história, né, a história em que ela foi escrita. Então, né, nenhuma música está deslocada no tempo, principalmente as músicas que eu vou trazer aqui para vocês. Todas elas têm uma relação histórica muito forte. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais um vídeo. E até a próxima com histórias de música. Espero que tenham gostado.